Colossenses capítulo de número 1. Verso 17 foi o verso escolhido para o tema, do Congresso das Irmãs, mas nós estamos estendendo aqui a meditação. O versículo de número 17 é: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O versículo 18 diz para nós que Ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Eu quero meditar nessa afirmação de Paulo, que diz que Ele é o princípio. O que significa, o que Paulo está querendo dizer quando ele faz essa afirmação? Que Jesus Cristo é o princípio, Ele é o princípio. Significa que Ele é a única causa. E Ele é a única razão de tudo existir. Ele é a única causa, Ele é o único motivo, Ele é a única razão para todas as coisas existirem. Mas Ele mesmo não teve uma causa. Ele mesmo não teve uma origem. Nada deu causa à existência de Deus. Ele é eterno e Ele é autoexistente, ou seja, Ele não depende de nada, Ele não é sustentado por nada. Então Ele é a única causa, a única razão. Não existe múltiplas causas, não existe múltiplas origens, não é uma combinação de coisas que ocorreram para tudo existir, para o universo existir, para a terra, para os seres criados existirem. Não há uma múltipla causa, não há muitas causas, não há duas causas. É uma única causa, e a única causa é Deus. A única origem é de onde todas as coisas vieram à existência, é onde todas as coisas tornaram a existir. Mas Deus mesmo, Ele não tem uma causa, Ele não tem uma origem, Ele é autoexistente, Ele é eterno. Na pregação anterior nós dissemos que Deus é eterno, que a eternidade é um atributo divino, e Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, nada deu causa a Deus, nada provocou a existência de Deus, nada deu origem a Deus. Ele é eterno e Ele é autoexistente. Ele não depende de nada. Deus não é sustentado por nada. A fonte da existência de Deus está nele mesmo. Toda energia, toda substância, tudo que dá vida a Deus está nele mesmo. Não está nada fora dele. Não é como nós, os homens, Nós precisamos de água, nós precisamos de comida, não é? Nós dependemos do ambiente, Se o ambiente está muito quente, isso nos causa problema. Se o ambiente está muito frio, isso também pode provocar problemas para nós, A nossa vida, ela é frágil, ela pode ser tirada, um pequeníssimo vírus, que só pode ser visto por poderosas lentes, de microscópicos, pode causar a falência da nossa vida, pode provocar a nossa morte.
não para Deus. Deus, ele é autoexistente. Ele não depende de nada, nem de circunstâncias. Ele não depende de colher nada para autoexistir. Ele é a fonte da sua própria existência. A causa, a fonte da sua existência está nele mesmo. Ele é independente em tudo. E esta é uma afirmação importante sobre Deus. Deus é independente em tudo. Deus é independente na sua existência, mas Deus também é independente nas suas virtudes. Deus é independente nas suas obras, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele age. Ele é independente, Ele não é influenciado, Ele não é manipulado, as suas motivações não oscilam, não vacilam, Ele não é convencido, Ele não pode mudar de ideia, ninguém pode mudar Deus dos seus planos, dos seus propósitos. Então Ele é totalmente independente. Só Deus e nenhum outro ser criado é independente. Só Deus é independente. Porque Ele é autoexistente e Ele é autossuficiente. E o que Paulo está dizendo é que ele é o princípio. E Ele só poderia ser o princípio se Ele fosse todas essas coisas que eu disse. Se Ele fosse independente e se Ele fosse autoexistente. Então, significa que Deus, Ele é a origem de toda a criação, visível e invisível. Deus é a origem, Ele é a origem. E aqui Paulo está apontando para Cristo. Nós vamos falar mais sobre isso mais adiante. Ele é a origem de toda a criação. Todas as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Não há nada que exista que não tenha sido criada por Deus, que não tenha vindo à existência por Deus. Todas as criaturas, todos os governos, Paulo aponta governos, poderes, principados, poderes físicos, poderes espirituais, anjos, homens, tudo que foi criado por Deus e veio à existência através dele. Homens, anjos, demônios, forças espirituais, tudo que existe, tudo que foi criado por Ele. E Ele é a causa única. Só Ele criou. E só dele surgiu. Isso significa também que Deus não tomou conselhos com ninguém quando Ele foi criar todas as coisas. Quando Deus decidiu criar todas as coisas, trazer as coisas à existência, Ele não tomou conselho com ninguém. Ele não foi movido por qualquer motivo, razão ou impulso que não estivesse nele mesmo, no próprio Deus. Ou seja, Deus não foi influenciado por nada nem por ninguém, porque nada existia antes das coisas serem criadas. Então, nem teria como Ele ser realmente influenciado por seres que nem existiam ainda, queridos. Que nem estavam na existência. Então, não existia nada visível nem invisível. Não existia nenhum ser, não existia nada nem ninguém que pudesse influenciar a Deus de alguma maneira, de alguma forma. Quando Ele decidiu criar, e como Ele decidiu criar, e como Ele decidiu fazer, e como Ele decretou todas as coisas que haveriam de acontecer, não existia absolutamente nada. Deus não consultou nada, Deus não olhou para nada, Deus não ouviu ninguém, Deus não tomou conselhos com ninguém, porque só Ele existia. Não existia o tempo, nem o universo, nem a matéria. Essas coisas vieram à existência quando Deus criou todas as coisas. Aí sim, o tempo
existiu. Aí então passou a existir o tempo. Aí então passou a existir o universo. Aí então passou a existir a Terra, ou seja, o mundo físico, material. Deus, então, ele criou todas as coisas. E ele criou instantaneamente, né, pelo seu poder e pela sua palavra poderosa. Você vê, o tempo, essas coisas foram criadas instantaneamente por Deus. Porque não poderia existir o tempo se não existisse já o universo. E não poderia existir a Terra se não houvesse um universo para que a Terra fosse colocada. Não poderia existir o universo se não existisse o tempo, porque quando seria o momento da criação do universo se o tempo não existisse? E se a Terra existisse e o tempo não existisse, em que momento que a Terra foi criada? E se existisse o tempo, mas não existisse, se o tempo não existisse e se a Terra não existisse simultaneamente, onde é que você ia acomodar todas essas coisas? Elas surgiram instantaneamente. É por isso que a Bíblia, no começo, já diz: no princípio, ou seja, no tempo, criou Deus os céus, o universo, e criou Deus a terra, o mundo físico e material. Então, essas coisas vieram à existência simultaneamente. Então, não tem como Deus consultar o tempo que Ele nem tinha criado ainda. Se Ele cria todas as coisas instantaneamente, pela palavra do seu poder. Então, não existia absolutamente nada e só existia Deus. Então, Ele não poderia respeitar aquilo que não existia ainda. Como é que Deus ia respeitar quando Ele decidiu criar todas as coisas e na eternidade decretar todas as coisas? Como é que Ele ia respeitar alguém ou alguma coisa que nem existia ainda, que nem havia vindo à existência? Como que Ele ia respeitar ou ser influenciado por aquilo que não existia? Então, pela palavra do seu poder, Ele tornou todas as coisas existentes instantaneamente, no momento em que Ele decide criar todas as coisas. No princípio, como é dito para nós, Ele é o princípio, significa também que de Deus e só de Deus, e só a partir dele mesmo, poderia existir a iniciativa, a criatividade e a inteligência para criar todas as coisas. A iniciativa, só existia Deus, não existia mais ninguém, mais nada. Pense nisso, não existia absolutamente nada. Então a iniciativa para criar só poderia partir de quem? Dele mesmo, só existia Ele. A criatividade para criar todas as coisas só poderia vir de quem? Dele mesmo, porque Ele é o princípio e só Ele existia. E a inteligência para criar, a sabedoria para criar as coisas com essa perfeição só poderia também vir dele mesmo. É por isso que Deus questiona Jó quando se apresenta a Jó no capítulo 38, no versículos 3 e 4, Deus já começa com uma pergunta para Jó, que mostra exatamente isso que nós estamos falando. Jó 38, versículos 3 e 4, é dito assim: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas, e você me responderá. Versículo 4:
Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Onde que você estava, Jó, quando eu estava criando a terra? Se você sabe dizer aonde você estava, responde. É a primeira pergunta que Deus faz para Jó. Nós vamos ver que Deus fez várias perguntas para Jó, todas demonstrando a sua grandeza, a sua onipotência, o seu poder na obra da criação. E de como todas as coisas, e o controle dele sobre todas as coisas no mundo, no universo. Mas ele introduz um longo questionário que ele faz com essa interrogação: onde é que você estava quando eu criei a terra? Quando eu estava lançando os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu criei a terra? Ou seja, não estava presente. Nós não estávamos presentes, nenhum de nós estávamos presente, nenhuma criatura, homem nenhum estava presente quando ele colocava os alicerces da terra. Quando Deus disse no nada, no vácuo, no vazio, haja luz e houve luz, nenhum de nós estava presente, homem nenhum estava presente, ser nenhum, material ou espiritual, estava presente. Nós existíamos apenas na mente de Deus, nos planos de Deus. Esta afirmação é dita por Deus pela boca do profeta Isaías, Isaías 44, versículo 6, na parte B, é dito para nós: eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Veja como que essas duas afirmações, elas estão, essas duas verdades estão ligadas uma à outra. Eu sou o primeiro e sou o último. Se ele não fosse o primeiro e ele não fosse o último, ou seja, se ele não fosse o único, haveria outros deuses. Haveriam adversários de Deus. Se ele não fosse o princípio, se ele não fosse a única causa do universo, então haveria outro ser, semelhante a ele talvez, um opositor, alguém que pudesse resisti-lo, alguém que pudesse enfrentá-lo, alguém também que fosse digno de nossa atenção. Mas ele enfatiza: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. É porque eu sou o primeiro e porque eu sou o último que não há outro Deus. Esta afirmação, ele é antes de tudo, é uma excludente de todas as ideias possíveis da existência de outros deuses. Eu já disse, falando sobre esse assunto, aqui que me lembro na escola bíblica, é que se nós tivermos 10 deuses, 10 que se apresentam como deuses, não é? Porque há muitos deuses no mundo, há muito mais do que 10 deuses. Eu estou usando 10 aqui só como um exemplo, que se dizem deuses, quero dizer. Mas veja como que essa afirmação de que só existe um Deus, torna um Deus, um verdadeiro, possivelmente verdadeiro, e todos os outros mentirosos. Porque se de 10, um diz, eu sou o único Deus, ou esse que está dizendo, eu sou o único Deus, ele é de fato o único Deus, e o resto é tudo farsa, ou então os outros são deuses e ele é uma farsa. Porque quando ele diz, eu sou o único Deus, não pode existir outro. Alguém está mentindo. Então, os 9 que dizem, não, eu sou Deus, ele é Deus também, e eu também sou Deus, ele também é Deus, eu também sou Deus. Mas basta um dizer, eu sou o único Deus.
só existe duas verdades possíveis. Pode ter muitos deuses, mas só existe duas verdades possíveis. Ou aquele que diz que é o único Deus é o verdadeiro e os outros é uma farsa, ou aquele que diz que é o único Deus é mentiroso e de fato existem muitos deuses. Então isso mostra que o homem não pode escapar dessa verdade. Nós não podemos escapar da verdade de que ou existe apenas um Deus, ou não existe Deus nenhum. No final das contas é isso. Ou é real, ou é verdadeiro, que Ele é antes de todas as coisas, que Ele é o princípio, que Ele é o único Deus, Ele é o início e Ele é o fim, Ele é a causa do começo, Ele é a causa do fim, é de onde parte todas as coisas, para quem todas as coisas foram feitas, e para onde todas as coisas vão. Ou não existe Deus nenhum. A mesma verdade em que Deus, no Antigo Testamento, atribui para si, de que Ele é o único Deus, é a mesma verdade dita sobre o Filho, que é Jesus Cristo, que também é Deus como o Pai é Deus, né? Nós cremos na Trindade, ou seja, Deus em três pessoas. Deus subsiste em três pessoas igualmente em existência e substância. Então, em João capítulo 1, versículo 1, é dito para nós, o trecho muito conhecido da Bíblia, né? No princípio era o verbo, ou seja, era o logos, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estou mostrando a divindade de Cristo, mostrando que Ele é igualmente Deus como o Pai é Deus. Então Ele estava no princípio, Ele era Deus no princípio, Ele é o princípio de todas as coisas. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus se apresenta como o princípio e o fim. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então todos os homens têm que lidar com essa verdade de que o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, porque Ele afirma que é o único Deus, e Ele dá as suas provas de que Ele é o único Deus, ou então não existe Deus nenhum. É por isso que a mente dos homens incrédulos é de negar a existência de Deus, ou de deuses, ou de divindades. Eles até admitem a existência de divindades na imaginação das pessoas. Mas quando Deus se apresenta como o único Deus, todos têm que considerar. Todos têm que tomar uma decisão diante dessa verdade. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único Deus, todos têm que se posicionar diante disso. Todos têm que tomar uma decisão lá na sua alma, no seu coração, sobre a existência de Deus. Todo homem tem que lidar com esta verdade. E a maneira como nós olhamos e lidamos com esta verdade, ela determina toda a nossa vida. Toda a nossa forma de viver, de pensar, de existir, de falar, tudo depende desta decisão interior que cada um toma de que Deus é real, Deus existe, Ele é o Criador, ou não existe Deus nenhum. A conta se fecha nessas duas possibilidades. Ou existe um Deus, ou não existe Deus nenhum. A obra da criação. Agora, quando nós olhamos para a natureza, para a obra da criação, para aquilo que foi criado, o universo, as estrelas, né, os seres vivos, os mares, né, nós temos grandes obras, nós temos obras minúsculas,
que o olho humano não consegue sequer enxergar, mas que existem. Quando nós olhamos para a obra da criação, nós vemos que ela é fruto de um trabalho que ela é de um trabalho de um ser que não é originado, de um ser que não foi criado. Como eu disse, ele era antes, então ele estava fora do tempo, fora da matéria, fora do universo. Ele não poderia ter criado se ele estivesse dentro. Ele não seria o criador se ele já estivesse dentro da criação. Mas isso mostra que para criar todas as coisas, este ser criador precisava estar fora da criação. E quando nós olhamos para a criação e vemos que ela é fruto de um trabalho de alguém que não foi criado, de alguém que não faz parte da criação, de alguém que é infinito, é ilimitado e é eterno. E que o apóstolo Paulo está nos revelando, nos apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então, qual a relevância disso para nós? Qual a importância de saber isso? Nós precisamos entender que, sendo Ele o Criador de todas as coisas, eterno e a causa e origem de todas as coisas, a causa e a origem não está em nós, não está no homem. As razões não estão aqui. As razões do universo, de tudo ser criado, não está em nós. Essas verdades, elas humilham a nossa mente, ela humilha a mente humana. Para nós, para o homem, é difícil assimilar essas verdades. É difícil aceitar esta verdade, porque isto nos tira do centro, isso nos tira do protagonismo. Isso nos coloca numa condição de absoluta dependência de um ser infinito e supremo que está muito além de nós. Isso faz com que nós reflitamos acerca de nós mesmos. E faz nós entendermos e faz o homem enxergar o quanto ele é pequeno, o quanto é limitado, o quanto é fraco, o quanto está dentro de uma criação imensa. Nós estamos numa posição muito pequena e muito frágil. A verdade de que Ele é o princípio e a causa de todas as coisas está mostrando para nós que quando Deus decidiu fazer todas as coisas, a causa estava nele mesmo, as razões estavam nele mesmo. Deus não fez o homem para admirar o homem, para admirar a sua criação, porque ele é infinitamente superior à sua criação. Deus não fez a terra, o universo e todas as coisas para simplesmente agradar o homem. Por quê? Porque as motivações estavam nele mesmo, estavam no seu próprio ser. Deus não fez a sua criação para ele se curvar depois diante dela, para ele exaltar o homem à mais alta posição acima dele. Deus não fez a criação e a causa, o fim não é o homem, não está no próprio homem. A razão de tudo não está no homem, não está em nós mesmos. É isso que significa, Ele é a causa, Ele é a origem, está em Deus. Então, você vai ouvir alguns argumentários dizendo: Deus fez o mundo, Deus fez a terra, Deus fez tudo para o homem, Deus criou os animais, Deus
mandou que Adão desse o nome para os animais, e Deus colocou aquele belo jardim para o homem desfrutar naquele belo jardim, e Deus deu para o homem uma mulher, uma companheira, e diz para ele, governa a terra, governa o mundo, como se isso fosse um fim em si mesmo. Como se a razão de Deus ter feito tudo estava nesse propósito. Nesse propósito do homem viver e desfrutar das coisas belas que Deus fez. E aí o homem estragou tudo, né? Porque ele foi lá e pecou, e ele estragou tudo. E Deus então foi surpreendido na mente de alguns, nas ideias de alguns. Deus então foi surpreendido com aquela queda. Então ele teve que arranjar um segundo plano para poder tentar consertar as coisas que o homem arruinou. E parece que não está dando muito certo, né? Porque já se passou tanto tempo e Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, e a coisa continua de mal a pior. Esse Deus é um Deus pequeno. Se a causa de Deus estivesse, e o fim de Deus ter feito todas as coisas fosse a criação, o homem, então tudo deu errado. E esse Deus, ele é pequeno. Um Deus assim é pequeno. Um Deus assim é fraco. Mas não é o que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que Cristo é a causa de tudo existir. Cristo é a razão, Ele é a origem, e Ele é o motivo, e Ele é a causa de tudo existir. Aí você pode se perguntar, mas e o homem onde fica? O homem é beneficiado no momento em que ele crê, no momento em que ele é alcançado, que ele é agraciado pela graça, pela iluminação da verdade, quando ele entende o propósito do universo, o propósito pelo qual todas as coisas foram feitas, então ele glorifica a Deus por isso, então ele tem comunhão com Deus, porque ele agora está em sintonia com o propósito de tudo ter sido criado, que não é nele mesmo, mas é em Cristo, mas é em Deus. É por isso que os homens não entendem o mal no mundo. É por isso que os homens têm dificuldade de entender o mal no mundo, o mal em suas próprias vidas, porque ele, na sua ideia, na sua mente, ele está pensando no homem, ele está pensando em si mesmo, ele está pensando num Deus que simplesmente fez todas as coisas para agradá-lo, para agradar o homem. Mas parece um Deus atrapalhado, e parece que ele tem adversários que estão toda hora impedindo os seus planos, os seus propósitos. Por quê? Porque nesta forma de pensar, a causa de tudo está no homem e não em Deus. Mas quando nós olhamos para esta verdade e nos curvamos diante dela e percebemos que Deus é a causa, é a origem, é o motivo, é a razão, Cristo é o propósito de todas as coisas. Deus colocou Cristo como a causa, como a origem, como a razão de todas as coisas. Então nós vamos começar a entender realmente a mente de Deus, e então entrar em sintonia com o propósito de Deus para todas as coisas. E aí é que está o caminho da bênção. Quando nós pensamos e colocamos o homem na centralidade de todas as coisas, como o fim de todas as coisas que Deus fez, e quando nós olhamos para a nossa vida desta forma, isso vai
isso vai trazer graves problemas. Porque você então, você não é um adorador. Você é o Deus da sua própria vida. Você se sente o Deus de si mesmo. Você se sente o dono de si mesmo. O homem nessa condição, ele está se colocando como a causa de tudo. Como a medida de todas as coisas. Como que todas as coisas deveriam fluir no seu interesse, no interesse do homem. E não há bênção nisso. Não há bênção nisso, porque nessa condição nós não estamos nós não somos adoradores. Nós estamos nos sentindo Senhor de tudo. E o outro problema é que nós não temos comunhão com o Criador do universo, porque a realidade, a verdade do universo é que Cristo é a causa, a razão e o motivo de todas as coisas. E se nós não pensamos como o Deus que criou todas as coisas pensa, e se nós não estamos no mesmo plano, no mesmo propósito do Criador de todas as coisas, nós estamos com um gravíssimo problema. É óbvio que as coisas não vão dar certo. É óbvio que não vai se encaixar. É óbvio que não vai poder haver felicidade, paz, gozo, alegria, adoração verdadeira. É óbvio que Deus não poderá ser um bem para nós, porque não estamos em sintonia para você entender, com a energia que flui no universo, em que todas as coisas fluem, para onde todas as coisas estão indo. Seremos então opositores, seremos adversários, seremos inimigos do princípio de todas as coisas. Agora, há uma bênção muito grande quando nós nos curvamos diante desta verdade e reconhecemos que somos pó, que somos cinzas, e reconhecemos que somos criaturas, e reconhecemos que Deus não nos devia absolutamente nada, mas mesmo assim Ele nos alcança com bondade e misericórdia, quando nós realmente nos humilhamos diante dEle e nos colocamos numa condição de totalmente dependente dEle, é neste momento em que Deus se torna amigável, em que Deus se torna favorável para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que todos os homens na Bíblia que contemplaram a grandeza de Deus, que se depararam com a revelação dessa grandeza de Deus, os homens de Deus na Bíblia, eles não se levantaram, eles não lutaram, eles não esbravejaram contra Deus. Pelo contrário, eles se curvaram. Jó, depois de Deus ter feito aquela série de perguntas para ele, ele disse: eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Ele diz: eu coloco a minha mão na boca, eu me abomino no pó e na cinza. Louvado seja Deus. E o que Deus fez? Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou a sorte de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção está quando nós verdadeiramente reconhecemos quem Ele é e o quanto Ele é Deus, na medida daquilo que Ele nos permite conhecer. E quando nós nos curvamos diante desta verdade e reconhecemos o nosso lugar no universo, e reconhecemos quem somos, e que nada merecíamos, mas Ele demonstra para nós amor
em misericórdia através de Cristo Jesus. Então, aqui está esta grande verdade que é bradada nas Escrituras. Ele é o princípio, Ele é a única causa e a única razão de tudo existir. Amém? Louvado seja o nome de Deus por isso. Louvado seja Deus.